No vasto universo da psicologia e espiritualidade, poucos conceitos são tão fundamentais e ao mesmo tempo tão complexos quanto o ego, representando a ideia de um eu separado e individual. O ego é a lente através da qual percebemos e interagimos com o mundo. Ele não apenas molda nossa identidade pessoal, mas também influencia profundamente nossas emoções, pensamentos e ações. No entanto, a sabedoria antiga, como a encontrada nos ensinamentos budistas, nos convida a uma reflexão mais profunda sobre o ego. Segundo essa visão, o ego não é apenas uma construção psicológica, mas também uma fonte de ilusão que obscurece nossa verdadeira natureza. Ao identificarmos excessivamente com o ego, perdemos de vista a interconexão essencial de todas as coisas e caímos na armadilha do desejo insaciável e da insatisfação constante. O budismo tibetano utiliza uma metáfora interessante para explicar o funcionamento do ego através de 3 personagens que personificam o materialismo: o Senhor da Forma, o Senhor da Fala e o Senhor da Mente. O Senhor da Forma personifica nossa incessante busca por conforto físico e segurança no mundo moderno. Em nossa sociedade tecnológica, esse desejo se reflete nas inovações que tornam a vida mais fácil, como elevadores automáticos, ar-condicionado em todos os ambientes e uma profusão de dispositivos eletrônicos que prometem conveniência e entretenimento. Estamos constantemente engajados na criação de um ambiente seguro e agradável, onde tentamos evitar ao máximo qualquer forma de desconforto ou incerteza. Este comportamento revela as artimanhas do ego, que nos instiga a nos apegarmos aos nossos prazeres e posses, como meio de buscar uma satisfação que, frequentemente, parece ilusória e fugaz. Ao nos agarrarmos às comodidades da vida moderna e à busca por um conforto contínuo, inadvertidamente nos afastamos da verdadeira liberdade interior e da paz genuína, que não dependem das circunstâncias externas. Assim, o Senhor da Forma não apenas representa nossa busca por conforto físico, mas também nos desafia a reconhecer como essa busca incessante pode nos aprisionar em um ciclo interminável de desejos e insatisfações. O Senhor da Fala representa a maneira como utilizamos a linguagem e os conceitos para nos proteger da realidade crua e desconhecida. Em nossas vidas, construímos elaborados sistemas de crenças e ideologias, como nacionalismo, comunismo e diversas religiões, que não só definem nossa identidade, mas também nos fornecem um conforto psicológico ao estruturar nossa compreensão do mundo. Essas construções mentais servem como filtros através dos quais interpretamos nossa experiência e nos orientamos no dia a dia. Ao adotar essas ideologias, evitamos a incerteza e a dúvida que são inerentes à existência humana. Elas oferecem um quadro estável e previsível, onde podemos encontrar segurança e sentido. O ego, assim, utiliza essas estruturas para se proteger contra a vulnerabilidade e a confusão que surgem quando nos confrontamos com a complexidade da vida. No entanto, ao mesmo tempo em que nos confortam, esses sistemas de crenças também podem nos limitar, restringindo nossa visão de mundo e impedindo-nos de explorar novas perspectivas. O Senhor da Mente desempenha o papel de guardião da nossa autoconsciência, constantemente vigilante para preservar nossa percepção de identidade e individualidade. Este aspecto do ego sustenta o senso de eu que todos carregamos, muitas vezes dificultando uma experiência autêntica de espiritualidade genuína. Manifesta-se frequentemente na crença de que só podemos iniciar nosso desenvolvimento espiritual após alcançar certos marcos externos, como uma posição de prestígio ou um relacionamento significativo. Além disso, o Senhor da Mente se esconde por trás de racionalizações religiosas ou ideológicas que, em última análise, reforçam e perpetuam o ego.
Ao justificar nossas ações e crenças através desses filtros conceituais, ele nos impede de mergulhar profundamente na verdadeira essência espiritual que reside além das definições e limitações do ego. Ao analisarmos nossos comportamentos, provavelmente perceberemos que somos influenciados por um ou mais dos três senhores do materialismo. No entanto, podemos nos perguntar: e daí? Essa descrição parece apenas retratar a condição humana. Como poderíamos agir de outra forma? Os três senhores parecem invencíveis e não sabemos como substituí-los. Buda também se inquietou com essas questões e decidiu investigar como os três senhores operam, porque nossas mentes os seguem e se haveria um caminho alternativo. Ele descobriu que os três senhores nos seduzem através de um mito central, a crença de que somos seres concretos e permanentes. O ego, ou o eu, parece estável, contínuo e real. No entanto, esse mito é uma ilusão, uma grande fraude que é a raiz de todo o nosso sofrimento. Para descobrir essa verdade, Buda precisou romper com as complexas defesas criadas pelos três senhores, cujo propósito era impedir que suas ilusões fossem desmascaradas. Não podemos nos libertar do domínio desses senhores sem atravessar, camada por camada, suas defesas intricadas. As defesas dos senhores são construídas a partir dos materiais de nossas próprias mentes, usados para perpetuar a ilusão da materialidade. Para compreender esse processo, devemos examinar nossa própria experiência. Mas como podemos realizar essa autoanálise? Que método ou ferramenta podemos utilizar? Buda descobriu que a meditação era o método eficaz. Ele percebeu que lutar por respostas não levava a lugar algum. Somente quando ele deixava de lutar, as respostas surgiam naturalmente. Ele começou a perceber que havia dentro de si uma qualidade de sabedoria que só se manifestava na ausência de esforço. Portanto, a prática da meditação envolve simplesmente permitir que as coisas sejam como são. A prática da meditação é, essencialmente, uma forma de lidar com o instinto inquieto do ego. Durante a meditação, uma variedade de pensamentos pode surgir. Se não os considerarmos ameaçadores ou particularmente úteis, esses pensamentos são apenas parte do ruído natural que ocorre em nossas mentes. Permitir que eles passem sem engajar-se profundamente neles é como observar o fluxo de nuvens no céu sem se deixar distrair por qualquer forma específica que possam assumir. Este espaço de não identificação com os pensamentos é onde a verdadeira serenidade e clareza podem ser encontradas. Permita que seus pensamentos passem livremente. Adote uma atitude amigável em relação a eles. Quando nos relacionamos obsessivamente com nossos pensamentos, estamos, na verdade, alimentando-os, pois eles dependem de nossa atenção para sobreviver. Quando começamos a prestar muita atenção e a categorizá-los, eles ganham força e poder. Estamos investindo energia neles, portanto, tentar acalmar esses pensamentos é outra forma de alimentá-los. Deixe os fenômenos acontecerem naturalmente. Deixe que se manifestem por si só. Esse é o método. A prática da meditação permite que nossas neuroses venham à superfície, ao invés de mantê-las escondidas. Isso nos possibilita lidar com nossas vidas de maneira mais racional. Aspectos ocultos de nossa personalidade são revelados simplesmente porque, pela primeira vez, estamos permitindo-nos ver nosso estado mental como ele realmente é. A meditação não deve ser vista como um processo de aprendizagem, mas como uma experiência. Não devemos tentar aprender com a meditação, mas sim senti-la. A meditação não se trata apenas de encontrar paz interior, mas também de explorar os cantos mais profundos de nossa psique. Nesse processo, confrontamos nossa sombra psicológica, aquelas partes de nós mesmos que tendemos a negar, esconder ou reprimir. Durante a meditação,
Ao observar nossos pensamentos, emoções e sensações sem julgamento, começamos a reconhecer as partes de nós mesmos que foram deixadas de lado. Essas partes podem incluir medos ocultos, traumas não resolvidos, padrões de comportamento autodestrutivos ou aspectos de personalidade que não queremos admitir. Ao invés de resistir a essas partes de nós mesmos, a meditação nos ensina a acolhê-las com compaixão e interesse genuíno. Apenas ao reconhecer e aceitar completamente nossa sombra, podemos começar a integrá-la de maneira saudável em nossa vida consciente. À medida que praticamos a meditação regularmente, desenvolvemos uma maior clareza mental e emocional. Isso nos permite observar nossa sombra com uma perspectiva mais objetiva, sem sermos dominados por ela, em vez de sermos controlados por nossos medos ou impulsos inconscientes. Podemos responder a eles de maneira consciente e equilibrada. A meditação também nos ajuda a desenvolver uma maior autenticidade e integridade pessoal. Ao reconhecer e trabalhar com nossa sombra, podemos nos tornar indivíduos mais completos e compassivos, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Meditar não é buscar êxtase, felicidade espiritual ou tranquilidade, nem se esforçar para se tornar uma pessoa melhor. É simplesmente criar um espaço onde podemos revelar e desfazer nossas neuroses, autoilusões, medos e esperanças ocultas. A prática da meditação nos oferece esse espaço através da disciplina simples de não fazer nada. No entanto, o não fazer nada é desafiador. Ao sentar-se em silêncio, os senhores do ego tentam constantemente preencher o espaço com pensamentos, criando uma sobreposição constante que obscurece nossa visão. Reconhecer e desmascarar essa estratégia faz com que os senhores do ego agitem emoções para nos distrair. A intensidade e o drama das emoções capturam nossa atenção, como se estivéssemos assistindo a um filme emocionante. Não devemos incentivar nem reprimir nenhum estímulo, apenas observar tudo com clareza. Em silêncio, reconheçamos isso. Não permitamos mais meios de nos entreter ou distrair. Na ausência de pensamentos e emoções, os senhores do ego introduzem uma arma ainda mais poderosa: os conceitos. A manipulação dos fenômenos cria a ilusão de um mundo sólido e definido. Em um mundo aparentemente estável, somos convencidos de que também somos entidades sólidas e definidas. O mundo parece existir, então eu também existo. A meditação implica alcançar a transparência dos conceitos e de si mesmo. Buda descobriu, através da análise de seus próprios pensamentos, emoções e conceitos mentais, que não há necessidade de lutar para alcançar a liberdade. A verdadeira liberdade reside na ausência de luta. Este estado livre do ego é a realização da natureza búdica, transformar o conteúdo da mente para que deixe de ser dominado pela ambição do ego e passe a expressar a unidade básica e a iluminação. Através da prática da meditação é o verdadeiro caminho espiritual. Quando nos perdemos no eu ou no ego, somos simplesmente mentes confusas que se percebem como entidades sólidas em funcionamento, mas, na verdade, somos um conjunto de tendências e eventos. Essencialmente, existe apenas o espaço aberto e o solo básico, o estado primordial da mente antes da criação do ego. A partir desse ponto, as coisas se desenvolvem gradualmente. A intensidade dessa inteligência primordial nos provoca constantemente. Ao abrir espaço através do silêncio interior, podemos compreender tudo isso com a intuição. Ao lutarmos continuamente em nossa jornada e nos perdermos em nossas ilusões, não conseguimos sentir adequadamente. Aqui reside o problema. Precisamos parar. Este é o primeiro passo crucial. Já possuímos a inteligência básica que brilha através da confusão, como o sol brilha entre as nuvens. Quando permitimos uma pausa,
A compreensão de como proceder no caminho nos vem espontaneamente e intuitivamente. Cada indivíduo deve descobrir seu próprio caminho, algo plenamente possível. É como um cachorro que nunca nadou. Se for repetidamente colocado na água, eventualmente aprenderá a nadar. Da mesma forma, temos um instinto espiritual latente em nós. Esta foi a jornada do Buda. Após estudar muitas disciplinas sob a orientação de diversos mestres, ele percebeu que não alcançaria plena iluminação apenas com técnicas externas. Assim, decidiu dedicar-se a trabalhar em si mesmo. É essencial reconhecer esse instinto básico, essa força interna que nos guia em nosso caminho único. Este reconhecimento nos inspira adequadamente para dar os próximos passos. Se estivermos dispostos a nos abrir, encontraremos nosso caminho diretamente. Isso é simplesmente uma questão de abertura. Não precisamos ter todas as respostas definidas. Não é necessário sacrificar o ego ou renunciar a tudo de forma dramática. Desistir não significa perder o controle sobre o mundo ilusório do prazer e da bondade. Deixar ir é desafiador e pode ser doloroso, semelhante a uma operação sem anestesia. A prática da meditação sentada nem sempre é suave, prazerosa, confortável ou agradável. Muitas vezes é dolorosa. Pode parecer que estamos nos afogando, mas é necessário passar por essa experiência sem resistência. A má notícia é que estamos caindo no ar, sem nada para nos segurar e sem paraquedas. A boa notícia é que não há chão. Se você gostou deste conteúdo, retribua curtindo, se inscrevendo em nosso canal e deixando seu comentário abaixo. E se quiser assistir a mais vídeo como esse, acesse a descrição. Até a próxima. É nóis.